Olá pessoal, graça e paz, que bom tê-lo aqui novamente, juntos estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós iremos refletir no texto que se encontra em Êxodo capítulo 5. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e lermos juntos a palavra do Senhor e refletirmos nesse precioso texto da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraí das suas tarefas. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo privilégio de ler a Tua palavra e refletir nesta porção das Escrituras, que certamente é palavra do Senhor no nosso coração. Edifica-nos, ó Deus, nesta palavra, abra os nossos olhos e quebrante os nossos corações, para que possamos entender mais da Tua vontade, e que essa palavra, ó Deus, ela possa nos edificar e nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus. Charles Haddon Spurgeon foi um pastor que viveu há mais de 100 anos atrás. E ele disse o seguinte na sua época: a apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto, só que quanto mais curto, melhor. Essas palavras ditas há 100 anos atrás, elas são bem atuais hoje em dia, em um tempo o descrédito da pregação da palavra é visível. Até mesmo muitos líderes já abandonaram a pregação fiel da palavra de Deus. Vários cristãos já nem se comprometem mais com fidelidade a Deus e fidelidade em viver e ensinar a palavra de Deus. Spurgeon, ele foi um pastor que não tinha medo de tomar uma posição de firmeza ao lado da verdade bíblica, ainda que isso significasse viver sozinho, ainda que isso significasse que aqueles que não tinham compromisso com Deus e com a sua palavra pudessem virar as costas para ele. Pregar a palavra de Deus para Spurgeon era não somente um privilégio que era feito na igreja, mas era a paixão da vida de Spurgeon. Spurgeon ele é conhecido ao longo da história da igreja cristã como o príncipe dos pregadores. E Spurgeon também acreditava que a tolerância da igreja estava minando quanto à pregação. A igreja já estava começando a ser mais resiliente à pregação da palavra de Deus. E ainda nos dias de Spurgeon, começou a surgir alguns líderes que começaram a reduzir o tempo da pregação das Escrituras. Alguns começaram a abrir mão da pregação clássica da palavra de Deus e começaram a inventar novos meios mais atraentes, meios mais divertidos para comunicar a palavra de Deus. E Spurgeon se opôs bravamente a isso. Spurgeon ele se levantou e batalhou contra essas pessoas que estavam minando a pregação da palavra dentro da igreja. E assim Spurgeon entendia que isto resultaria em sérios danos na igreja cristã. Hoje nós podemos olhar tanto para a história nos dias de Spurgeon, para a sua batalha, para que a igreja continue fiel, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, a palavra de Deus com fidelidade, e nós percebemos que hoje isso tem sido um problema muito grande. Você tem inúmeras mensagens ou pseudo-pregações disponibilizadas no YouTube ou em tantas outras áreas aí das mídias sociais,
Mas a questão é que nem sempre os cristãos também têm essa preocupação de averiguar se o que realmente está sendo pregado é palavra de Deus. Pare um instante e pense sobre isso. Pense como anda hoje o compromisso da igreja atual, da igreja brasileira, dos cristãos brasileiros no ano de 2019 com a palavra de Deus, a fidelidade. Pense agora mesmo na sua relação com a palavra de Deus. Pense no seu envolvimento com a missão de Deus. Pense das vezes que você foi falar dessa palavra para alguém. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus é suavizada, a palavra de Deus é maquiada com carnalidades. Hoje muitos cultos que dizem pregar a palavra de Deus são semelhantes a boates, luzes coloridas para entreter os seus visitantes que não são crentes. A mensagem não se fala mais de pecado, de juízo, do inferno, não chama ao arrependimento, não confronta o nosso coração. O pecado no nosso dia ele é acariciado, ele recebe um cafuné nas mensagens e não exortação e não um confronto direto da infidelidade dos corações. Hoje os pregadores, eles têm aversão, melhor dizendo, aos sermões prolongados. Atualmente, ser um pregador dedicado à palavra de Deus, para muitos significa gastar menos tempo com sermões longos e investir mais tempo em sermões curtos. Pregar a palavra de Deus na atualidade tem sido cada vez mais escasso, porque muitos pregadores, eles têm transmitido, ainda que dentro da igreja local e de um púlpito, o ensino de autoajuda, de psicologia, tem semeado ideias humanas e não da palavra de Deus. Certa feita, um pregador da atualidade disse assim, abre aspas, descobri que as pessoas perdoam até uma teologia fraca, desde que saiam do culto antes do meio-dia, fecha aspas. Veja, é exatamente isto que é um problema real na missão de Deus. Na igreja cristã, ela não pode tolerar tanto uma mensagem fraca como uma teologia fraca. Ela precisa entender que Deus o chamou à fidelidade. E o apóstolo Paulo recorda que a missão de Deus precisa ser feita tanto por aqueles que pregam na igreja, como líderes na igreja local, como por todos os cristãos, precisa ser feita em fidelidade. O apóstolo Paulo disse, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Em nosso contexto brasileiro, pode-se dizer que muitos crentes vão à igreja com o intuito de que a mensagem seja curta, ou a escola dominical, pensando que a escola dominical deve ser curta, e que o mais importante é chegar em casa antes do meio-dia, e não da meia-noite. Veja, nós precisamos rever isso, porque quando nós vamos à casa de Deus preocupado mais com a impetração da bênção do que com o conteúdo da mensagem, isto mostra que há muitas coisas erradas na nossa cosmovisão cristã, na forma como nós vemos o reino de Deus, a pregação, na forma como nós vemos o quarto mandamento, que é lembrar do dia do Senhor, que é guardar o dia do Senhor. Por isso é que o meu e o seu coração precisa ser confrontado com a palavra de Deus. E a pergunta a seguir nos faz pensar, você tem sido fiel de todo o seu coração a Deus nessa caminhada missionária? Você está comprometido realmente com a vontade de Deus na sua jornada cristã? Queridos, o texto nos mostra um momento de engajamento de Moisés e Arão na missão de Deus. Vale recordar aqui, irmãos, que nós já estamos pontuando à luz do chamado de Moisés, que é Deus quem o chamou, e chamou para a missão que é do próprio Deus. E Deus disse a Moisés, volte ao Egito, vá até o faraó e proclame a ele o seguinte, deixe o meu povo ir para que me sirva no deserto, para sacrificar a mim no deserto. Irmãos, o texto que acabamos de ler em Êxodo 5 mostra claramente isto.
Moisés e Arão chegaram diante de Faraó. E o que eles fizeram? Eles anunciaram exatamente o que Deus ordenou que eles anunciassem. O versículo 1 diz que Moisés e Arão foram fiéis na proclamação da palavra de Deus ao ouvido de Faraó. Diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Meus irmãos, proclamar a palavra de Deus por si só já é difícil. Não é baseado na intelectualidade humana, no currículo humano, nos talentos pessoais. Anunciar a palavra de Deus é um grande desafio, que somente a ação do Espírito Santo, algo sobrenatural no coração dos cristãos, é que pode dar-lhes capacidade, ousadia e intrepidez para dizer estas verdades. Falar a palavra de Deus significa confrontar a mente e o coração das pessoas. Falar a palavra de Deus é proclamar palavras que até mesmo em vários momentos os próprios crentes resistirão ao anúncio, à proclamação fiel desta palavra. Agora imagine Moisés e Arão indo falar a palavra de Deus diante de um faraó, de um rei que era considerado um deus dos seus dias. Certamente as pernas de Moisés e Arão tremeram. Certamente o coração e a mente pensou em muitas coisas. Se eu estivesse no lugar de Moisés e Arão, eu teria gastado bastante tempo pedindo a misericórdia de Deus, orando, buscando a direção, pedindo a capacitação, porque não era fácil. Ainda hoje não é fácil. Não é fácil confrontar os corações anunciando com fidelidade a palavra de Deus. Se você observar, no versículo 3, Moisés e Arão prosseguem, quando no primeiro momento o faraó, ele resiste à proclamação da palavra. No versículo 3 diz assim: eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixe-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Eles anunciaram exatamente o que Deus queria que eles anunciassem. Queridos, é isso que Deus quer de mim e de você nessa caminhada. Assim como Moisés e Arão foram fiéis, eu e você também precisamos de fidelidade na proclamação da palavra de Deus. Veja só, eu e você pregamos o escândalo da cruz. Não dá para subtrair o conteúdo da pregação das Escrituras. Toda a Escritura é um testemunho de Cristo. Toda a Escritura, ela fala sobre Cristo. Ela mostra o desespero do homem por causa do pecado, por causa de um coração endurecido e em trevas, e a necessidade urgente de ouvir as boas novas de salvação de Deus ao homem caído. Toda proclamação da palavra de Deus, ela precisa estar centrada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse muito bem isso em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, versículo 18, quando ele nos chama a atenção para isso. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Veja, irmãos, quando Moisés e Arão proclamam a Faraó a vontade de Deus, Faraó diz: eu não conheço. Veja, queridos, a loucura da proclamação fiel da vontade de Deus leva a um confronto do coração ignorante do homem que está perdido. Ele não conhece a Deus da forma como o povo de Deus conhece o seu Deus. Ele não conhece a Deus em termos relacionais. Ele não conhece a Deus em um termo experimental desse relacionamento.
Ele está certo em dizer que não conhece, porque era um idólatra, porque estava perdido, estava cego, com o coração endurecido, teimoso e obstinado. Mas eu e você conhecemos a Deus e a sua palavra. A pergunta que fazemos é: temos sido fiéis a Deus na proclamação desta palavra? Deus nos chamou a uma missão, assim como chamou Moisés, mas Deus requer de nós fidelidade. Não remova o escândalo da cruz. Anuncie a palavra de Deus tal como ela é, não para agradar aos homens, mas para agradar e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Recentemente, lendo um trecho do livro do John MacArthur, esse livro chamado Com Vergonha do Evangelho, ele disse o seguinte, preste atenção nessas palavras: entretanto, um irresistível surto de pragmatismo está permeando o evangelicalismo. A metodologia tradicional, especialmente a pregação, está sendo descartada ou menosprezada em favor de novos métodos, tais como a dramatização, dança, comédia, variedades grandiosas de atrações, concertos populares e outras formas de entretenimento têm tomado o lugar da pregação do Evangelho. Esses métodos são supostamente mais eficazes, ou seja, atrai grandes multidões no entendimento pós-moderno. E visto que para muitos a quantidade de pessoas nos cultos tornou-se o principal critério para se avaliar o sucesso de uma igreja, aquilo que mais atrai o público é aceito como bom, sendo uma análise crítica, sem uma análise crítica. Isso é pragmatismo. Veja, hoje as pessoas estão querendo fazer o que funciona, o que enche a igreja, o que dá ibope, o que atrai pessoas, porque o objetivo não é ser fiel e agradar a Deus, é agradar as pessoas e criar eventos. Infelizmente, na igreja contemporânea, tudo parece que está na moda, exceto a pregação bíblica. O novo pragmatismo, ele encara a pregação, e particularmente a pregação expositiva da palavra de Deus, como antiquada. Proclamar de modo claro e simples a verdade da palavra de Deus é visto como algo ingênuo, ofensivo e ineficaz. E atualmente, as pessoas na pós-modernidade dizem assim, que nós obteremos melhores resultados se primeiramente nós criarmos entretenimento para as pessoas, se oferecermos a elas dicas a respeito de como ser bem-sucedidas e se ministrarmos a elas uma dose de psicologia popular. Assim o coração delas irão ser cortejadas e elas farão parte do grupo. Pode existir um grupo assim, uma pseudo-igreja assim, mas não uma igreja fiel à palavra de Deus. A segunda verdade que eu quero destacar desse texto é que quando pregamos com fidelidade a palavra de Deus, haverá sempre resistência. Veja, o texto nos diz que quando Moisés e Arão anunciou a Faraó as palavras de Deus, Faraó resistiu. Faraó aqui representa de fato o mundo que não conhece a Deus, não conhece de uma forma salvífica, não teme a Deus. O texto diz assim: resposta de Faraó, reação de Faraó. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir. Mas não foi só essa primeira reação. A primeira resposta dele foi dizendo: eu não vou deixar o povo ir, pronto. Ele disse: eu não conheço e não vai, e acabou. Veja, mas o texto diz que Faraó continuou. Agora o versículo 4 e 5, ele diz assim: então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Veja, irmãos, Faraó está resistente, relutante, ele não deixará o povo ir, e ele vai pagar um alto preço por resistir a Deus e a sua palavra. Ele arruma algumas desculpas para continuar na sua rebelião. É assim, irmãos, quando pregamos a palavra de Deus. Você verá que o coração do homem
não regenerado, do homem não salvo, ele é resiliente, ele resiste, e ele tem boas desculpas racionais para continuar no seu pecado, desculpas intelectuais para viver em rebelião contra Deus. Ele dará bons argumentos, ele mostrará que os seus argumentos são lógicos, ele mostrará que os seus argumentos estão pautados na vida, está pautado na vida de outras pessoas, em benefícios maiores. É assim que é o caminho optado por Faraó, para continuar na sua dureza de coração, na sua rebelião contra Deus. Mas a Bíblia adverte que o salário do pecado é a morte. Esse coração que rejeita a Deus e não teme a Deus, resultará em morte, desgraça e sofrimento. Assim também vemos na nossa geração, são líderes, são pessoas, são famílias inteiras que não temem a Deus, que resistem bravamente a Deus e a sua palavra, e convence por meio de argumentos intelectuais a sua rebelião, o seu pecado. Mas seja quais forem os argumentos para permanecer no pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Este caminho de Faraó é um caminho de insensatez. O Salmo 14 diz que ao rejeitarmos a Deus, ao não temermos a Deus, obedecermos a sua palavra, nós estamos em um caminho de insensatez, de falta de bom senso. O Salmo 14 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há nenhum sequer que faça o bem. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. A verdadeira alegria está em temer a Deus, em obedecê-lo e fazer a sua vontade, e não de qualquer maneira, mas fazê-lo em fidelidade. Por isso esse texto traz essas exortações: não tape o sol com a peneira. Deus chamou eu e você para fazermos parte do seu povo, e Ele nos chamou em Cristo Jesus, nos chamou para andarmos em fidelidade, para cumprirmos uma missão sendo fiel. Não se preocupe com resultados, com quantidade de pessoas, não se preocupe com aquilo que é meramente visível aos olhos humanos. Preocupe em ser fiel a Deus, e Jesus Cristo nos dá um exemplo de fidelidade. Jesus Cristo foi fiel a Deus em todas as coisas, a Deus o Pai. Jesus Cristo cumpriu cabalmente o seu ministério em fidelidade. Ele foi fiel à vontade do Pai, ele pregou com fidelidade esta palavra, com fidelidade ele anunciou, seja aos carentes e desamparados, aos religiosos e autoridades romanas, anunciou com fidelidade a pregação do reino de Deus, a mensagem do Evangelho, as boas novas da salvação. Jesus Cristo não maquiou a palavra, não distorceu, Ele não inseriu psicologia na pregação, autoajuda, Ele não inventou campanha da libertação, vale do sal grosso, rosa ungida. Ele não inventou isso, Ele pregou a pura e fiel palavra de Deus. E é exatamente, meu irmão, o que Deus quer que eu e você façamos. Moisés e Arão anunciou exatamente o que Deus tinha para dizer a Faraó. Eu e você, seguindo o exemplo desses servos, mas seguindo o exemplo de Jesus Cristo, o Rei da Glória, devemos anunciar com fidelidade a palavra de Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra que confronta o nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis pregadores desta palavra. Nos ajude, ó Deus, a seguir o exemplo de fidelidade e devoção de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Faça de nós, ó Deus, pessoas mais obedientes, tementes ao Teu santo nome. Quebranta-nos, ó Deus. Perdoe-nos as vezes que fomos rebeldes. Perdoe as vezes que fomos infiéis à Tua palavra. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e de toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.